Salve turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro da Bateria 1 do Conservatório de Música Popular de Itajaí, Carlinhos News. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar, é a nossa aula número 8, né? Depois de alguns encontros via reunião e tal, nós vamos trabalhar o estudo da sequência completa das frases de samba, ou seja, a interação entre essas frases de samba, né? Então, sejam bem-vindos aí. Eu sou o professor Máriozinho, Mário Júnior. Bom, como já foi conversado com vocês no encontro, né, na nossa reunião online, eu quero reforçar aqui hoje a, a sequência, né, de aprendizado que são essas frases de samba, ou seja, essas frases elas não são as únicas que existem, né? Como vocês sabem, se vocês escutarem os discos, as referências e os grandes bateristas dessa linhagem de samba, né, de bossa nova, que estamos estudando, vocês vão ver que existem muitas levadas que podem ser transcritas e podem ser adaptadas. Essas daqui são as mais comuns, são levadas que são muito utilizadas no dia a dia, que vocês vão encontrar recorrentes em várias gravações, em várias performances desses grandes músicos, né, ou dessas grandes musicistas, enfim. E aí, aqui eu estou propondo um estudo na sequência, ou seja, vamos pensar da seguinte maneira, musicalmente, as músicas têm estruturas, introdução, uma parte A, uma parte B, uma estrofe, um refrão, um solo, enfim. Existem muitas partes que uma música pode apresentar para vocês. E é nosso dever como bateristas, né, dar o suporte rítmico, ter uma condução firme, dar uma base rítmica muito confortável para os músicos tocar e também interagir com esses músicos, né? Então, muitas dessas frases de samba que a gente toca e que estão escritas no nosso material didático, elas são um apoio para a gente ter uma noção de quais frases existem, para que a gente aprenda a tocar as frases clássicas e depois possa interagir com as gravações, com os músicos, nos ensaios, nos arranjos e demais situações que a gente pode estar inserido com a bateria nesse contexto de samba, bossa nova, música brasileira, né? Então é muito importante você saber tocar uma levada e passar para uma outra levada com uma naturalidade. Isso é muito importante, é um quesito que nós precisamos ter, né? Então, nesse estudo que eu estou propondo aqui nessa aula, a intenção é fazer as 12 frases de samba do material, essas que estão aqui, tá? Na sequência, então fazer uma de cada vez, sempre, perdão, sempre respeitando a forma que eu vou apresentar para vocês, que é 4 vezes no chimbal fechado, 4 vezes a frase no ride. E depois, quando voltar para o chimbal fechado, vai trocar a frase e vai mudar a levada. Então, a repetição é sempre de 4 vezes a frase, sendo 4 vezes no chimbalzinho fechado, 4 vezes no prato de condução, abrindo, né? E fazendo as 12 frases de samba na sequência, né? Então, é um estudo muito interessante, vale muito a pena vocês fazerem, vai dar um retorno para vocês muito bacana de coordenação motora, vai fazer com que vocês entendam um pouquinho melhor a leitura, vai fazer com que vocês aprendam a mudar de levada conscientemente, sabendo que uma levada tem uma sonoridade, outra levada tem outra sonoridade, por exemplo, né? A velha guarda da Mangueira tem uma sonoridade, o Partido Alto tem uma outra sonoridade, a clássica da Bossa Nova tem outra sonoridade. Vocês precisam aprender a distinguir essas frases para depois poder interagir nos arranjos e nas músicas, sendo que a escolha dessas levadas vai sempre ser uma decisão ou do arranjador ou a melodia da música vai nos dar essa condição de interação. Então vocês têm que estar sempre muito ligados nisso, tá certo? Então, vou apresentar para vocês essa sequência de estudos com a partitura embaixo de cada levada. Acredito que vai ser muito útil, vai ser muito bom de vocês estudarem essa aula, tá certo? Então, fiquem aí com a gravação, espero que vocês gostem.
Um grande abraço, valeu!